Graça e paz aos ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Amados, queridos irmãos, hoje é 5 de setembro de 2017 e mais um vídeo. Eu quero falar nesse momento, trazer uma palavra àqueles que não creem no sinal de Apocalipse 12, aqueles que estão tomando uma postura de retaliações, que estão descrendo nos sinais que o Senhor Jesus tem apresentado. Ontem eu no trabalho vi duas irmãs conversando. Uma não tem muita firmeza, afirma não ter convicção da sua salvação, mas já está na igreja há muitos anos. E uma igreja, por sinal, rígida em usos e costumes, em normas, em leis, em doutrinas de homens. E a outra eu não conheço bem, mas também, pelo que me parece, se mostra bem focada nessa questão de usos e costumes, numa demonstração como muitos têm agido, cuidando do seu exterior, querendo mostrar uma santidade, mas o coração, como eu tenho falado aqui, está longe do Senhor. E eu, ao me aproximar delas, elas estavam falando sobre a volta de Jesus. E essa outra, segunda, disse bem num tom irônico, num tom realmente chateada, que ninguém sabia o dia e a hora, que nem o filho sabe, só quem sabe é o Pai, que ninguém pode dizer quando Jesus vem. E de fato ninguém pode dizer o dia e a hora exata, mas o tempo e sinais, na realidade essas pessoas buscam se esquivar. Elas não querem que Jesus volte. Elas se sentem muito bem aqui nesse mundo. E aí manifesta esse comportamento. E eu percebi que isso tem sido não só por parte dela, mas por parte até de pastores que têm ficado revoltados, que têm nos xingado, que têm falado mal de nós, pregadores do Maranata. E eu não estou aqui para confrontar ninguém, mas estou aqui para apresentar uma palavra, e essa palavra que está na Bíblia mostra a realidade dos tempos modernos, dos dias de hoje. E essa palavra está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte, meus amados. Eu vou ler alguns versículos para nós meditarmos. Essa palavra eu trago aos que não creem no arrebatamento, que não creem na volta de Jesus para este momento, onde está aí o grande sinal de Apocalipse 12, um sinal que o nosso querido irmão Hélio Giroto, em um vídeo que eu postei, mostra comprovadamente no computador que esse sinal não acontecerá daqui a 1000 anos, nunca mais haverá esse sinal, e nem aconteceu em 6.000 anos para trás. E entre o que e o não crer, eu prefiro ficar com o que crê. Eu prefiro ficar crendo. E a palavra aqui em Hebreus diz assim, o 7, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração,
como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então veja que Deus está falando que estes quem? Esses que não creem, esses que são incrédulos. Como essa irmã que falou hoje ali quando eu cheguei. Ela se mostra muito religiosa na sua aparência de santidade, querendo mostrar os dogmas e as normas e costumes da sua denominação. Porém, quando falou-se na volta de Jesus, ela se revoltou. Por quê? É esse tipo de pessoa. Eles sempre erram no coração, porque o sentimento dessas pessoas que mostram ser crentes evangélicas, usando o seu estilo de vida, o seu modus vivendi evangélico, entre aspas, na hora que se fala na volta do Senhor Jesus, na hora que é para se crer na realidade do que está acontecendo, elas vêm com argumentações, dizendo que ninguém sabe, que só quem sabe é o Pai, o Filho não sabe, os anjos não sabem, e fica nessa. E aí, meus amados, o que Deus mostra aqui é que sempre erram com o coração, porque é com o coração que se crê para a salvação. E ele continua aqui: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha só, os israelitas não entraram no descanso dele. É exatamente o retrato de muitos que estão hoje descrendo, blasfemando da palavra do Senhor, blasfemando do sinal que é o próprio Deus que está colocando nos céus, blasfemando contra, confrontando, agredindo, chamando os pregadores de Maranata de vadios, onde na verdade nós não somos vadios. Eu particularmente trabalho desde os meus 18 anos de idade, que eu trabalho, sou funcionário concursado, nunca fiquei desempregado em toda a minha vida desde os 18 anos, quando passei a ser maior de idade. Fiz concurso, passei no meu concurso, passei no concurso da polícia, saí da polícia e fui para outro concurso. Então, posteriormente, passei no vestibular de uma universidade pública federal, me formei numa universidade federal, passei 5 anos estudando e trabalhando. E até hoje sou concursado, sou graduado. Só estou querendo mostrar, meus amados, que nós não somos vadios. Nós não somos vagabundos, como foi falado. Eu não sou vagabundo, vadio. Eu trabalho, eu tenho uma casa para cuidar. Eu cuidei de um pai durante 4 anos. Então, eu tenho responsabilidade com o meu trabalho. E tenho responsabilidade ao ponto que nunca faltei um dia de serviço. Em 28 anos de serviço. Então nós não somos vagabundos. Estamos pregando a palavra aqui dia, noite, madrugada, orando. Estamos aqui trazendo mensagens de exortação, mensagens de libertação, de restauração, de cura, de fortalecimento para as vidas. Pagando um preço, orando madrugada, orando durante a tarde, jejuando.
como temos convocado muitos aqui para jejuar, lendo a palavra, meditando, vendo notícias, trazendo notícias para os irmãos ficarem inteirados dos fatos. Então, nós não podemos ficar calados. O fato de sermos cristãos, servos de Deus, e estarmos com o propósito de pregar a palavra, nós não podemos aceitar caladinho de pessoas que se dizem cristãs, pastores, teólogos, estar nos agredindo de uma forma terrível, nos chamando de vagabundo, de vadios. Nós não somos vadios. Eu trabalho e os pregadores do Maranata que eu conheço trabalham. Pastor Peixoto é um homem dono de casa, pai de família, aposentado, mas até hoje trabalha, tem sua forma de ganhar seu sustento para sustentar sua família. E entre outros que eu conheço que trabalham. Então nós não somos vadios. Então essas pessoas, eu trago esse vídeo para mostrar o porquê que essas pessoas, no tempo de Israel, elas não entraram no descanso de Deus. O motivo foi exatamente esse, a incredulidade. E o Senhor fala aqui, na sua palavra: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça, olha só a palavra, o alerta para essas pessoas que estão blasfemando, que estão com a sua incredulidade. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. É isso que essas pessoas estão fazendo. Elas não estão crendo, estão com a sua incredulidade. Nos sinais, no sinal de Apocalipse 12, se levantando contra os servos do Senhor. E aqui o Senhor diz: pelo contrário, para que vos afaste do Deus vivo. Incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aí ele repete: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança de que desde o princípio tivemos, enquanto se diz hoje, ele repete mais uma vez: hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Deus jurou contra quem que não entrariam no descanso dele? Senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade. Os egípcios, os israelitas, meus irmãos, eles não entraram no descanso. E isso aqui é símbolo das coisas futuras. Isso aqui é uma prefiguração futura. Assim como não entraram no descanso quando o povo de Israel saiu do Egito e se rebelaram e ficaram na incredulidade, aqui era a prefiguração das coisas futuras. Exatamente isso se dará hoje. Muitos não vão entrar
no descanso do Senhor, que é o arrebatamento da igreja, onde ela vai descansar, onde ela vai passar para a terra prometida, para Sião celestial. Muitos e muitos pastores, blasfemadores, muitos não vão entrar no descanso do Senhor por causa da sua incredulidade. Assim como os israelitas não entraram, como ele diz aqui, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então nós temos visto nesses últimos dias, meus irmãos, pessoas incrédulas que não estão crendo na promessa da volta de Jesus e estão blasfemando, e estão difamando, estão agredindo homens de Deus, homens sérios, homens que têm postura, que estão com a preocupação de ganhar almas, de ganhar vidas. Então, meus amados, eu trago esse alerta àqueles que estão com a sua incredulidade, estão correndo o risco de não entrarem no descanso do Senhor. Vocês têm pouco tempo para pedir perdão. Não importa se você é um pastor de tantos anos no ministério, se você tem curso bacharel, se escreveu muitos livros, se você tem teologia, PhD, não importa. O que você não pode, meu querido amado irmão, ou qualquer outro, é agredir as pessoas, é usar a internet para atingir a integridade moral das pessoas. Chamar a pessoa de vadio, de vagabundo, porque é sinônimo, vadio é vagabundo. Nós não somos vagabundos, nós trabalhamos. Eu estou falando pela minha pessoa. Eu trabalho e não vivo às custas a não ser do meu próprio trabalho e de Deus. Então muitos estão fazendo isso, usando a internet para blasfemar do Senhor, da sua vinda, blasfemar, criticar, agredir, desmoralizar, desonrar, humilhar os servos do Senhor que estão pregando a volta dele. Se você não crê, meu amado irmão, querido que me ouve, então você fecha a boca, dobre seu joelho, já que você tem experiência com Deus. Dobre o seu joelho e nos apresente ao Senhor. E pergunte a Deus, faça uma prova como Gideão fez. Molha a lã, deixa a terra seca, molha a terra e deixa a lã seca. E se Deus realmente é na sua vida e queira atender a sua oração, ele vai provar, ele vai trazer a prova de que nós estamos pregando mentira, heresia, mas tenho certeza que o Senhor não vai dizer que nós somos vadios, que nós somos vagabundos. O fato de eu ser cristão não quer dizer que eu tenho que aceitar tudo que as pessoas dizem ao meu respeito, mesmo que não cite nomes, mas eu sou pregador do Maranata, como o pastor Peixoto, como o Hélio Giroto, como Steve Circolante, como o Scott Clark, como os canais que pregam o Maranata. Nós não somos vagabundos, somos servos do Deus vivo. E respeitamos as pessoas porque assim aprendemos com o Senhor Jesus. E aprendi com os meus pais também, mesmo sendo pecadores e falhos e humanos, mas meus pais me educaram a respeitar as pessoas. E eu não abro a minha boca, graças a Deus, para difamar ninguém, para humilhar, agredir, desonrar, atingir a moral, a integridade moral de ninguém. Então nós estamos orando por essas pessoas, orando para que Deus tenha misericórdia e liberte esses homens que estão agredindo os pregadores do Maranata. Estamos em contagem regressiva.
regressiva para o sinal do Apocalipse, que em 7.000 anos somente uma vez aconteceu e nunca mais vai acontecer. Então, entre ficar em não crer, eu prefiro crer. Se não acontecer nada este mês, eu vou continuar crendo no Senhor Jesus, pregando sua palavra, fazendo os vídeos aqui no canal, como foi perguntado por um comentarista. Quero ver o que vocês vão pregar depois do dia 23. Porque nós pregamos aqui Maranata, pregamos aqui a volta de Jesus e assuntos escatológicos. E eu particularmente prego aqui vários assuntos que o Senhor me dá para os corações. Vou continuar pregando mensagens de edificação, de libertação, de exortação, e dizendo que Jesus vem. Que se ele não vir nessa festa de trombetas, ele virá em outra, mas ele virá em trombetas. Então, meu amado, é uma exortação, um alerta para você e todos aqueles que não creem nos sinais, em especial no sinal de Apocalipse 12 e outros sinais. Você precisa ter um momento de reflexão, um momento com Deus, refletindo o que está falando, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Toda palavra frívola dita pelos homens prestará conta no dia do juízo. Você pode ler isso no livro de Mateus. O Senhor Jesus falou isso. No livro de Mateus, o Senhor Jesus fala isso. Que por tuas palavras serás condenado, por tuas palavras serás justificado. E toda palavra frívola dita pelos homens prestará conta no dia do juízo. Eu reflito muito nessa palavra, porque a gente pensa, meus amados, que nós fazemos e falamos as coisas aqui, vai ficar por isso mesmo. A Bíblia diz: dai-vos será dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Pois com a medida com que medirdes, os outros também vos medirão. O Senhor Jesus ainda diz: fazei aos homens aquilo que quereis que vos faça. Lucas 6,31. Amai, porém, vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Então o Senhor Jesus, ele nos ensina a ser bondosos, a sermos misericordiosos. Temos que andar nos passos de Jesus. E quem anda nos passos de Jesus não vive agredindo seu semelhante. Quem anda nos passos de Jesus não vive difamando as pessoas. Quem anda nos passos de Jesus não vive humilhando o seu semelhante, o seu próximo. Aí prova que a pessoa não ama. Ainda que se discorde de um pensamento, ainda que se discorde de uma opinião, de uma fé do outro, não se pode tomar atitudes de agredir e desmoralizar, porque isso prova que a pessoa não ama, prova que a pessoa não tem nela o amor de Deus. Porque se não ama seu irmão, a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Não importa se seja pastor, se seja qualquer outra função, evangelista, missionário, apóstolo, seja lá o que for, se tiver essa atitude, está provando que não ama, que não tem em si o amor de Deus. E graças a Deus, temos que andar nos passos de Jesus, temos procurado andar nesses passos, sem agredir, sem desmoralizar, sem humilhar, sem desonrar, porque nós temos o coração de Deus. Quem tem um coração de Deus tem um coração humilde. Quem tem um coração de Deus tem um coração benigno, misericordioso, bondoso. Não agride o seu próximo, não difama o seu próximo. A Bíblia diz, meus amados, Deus é bem claro nos Salmos: aquele que difama o seu próximo, eu destruirei. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei.
Imagine as claras. Imagine aqueles que fizerem isso abertamente. Salmo 101, verso 5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. E que anda no caminho reto, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Veja que palavra forte. É Deus falando, não sou eu não. É Deus dizendo que vai destruir ao que as ocultas calunia o próximo. Ao que as ocultas e abertamente chama o próximo de vadio. De vadio. Então, meus amados, para encerrar este vídeo eu quero dizer o seguinte. Eu trabalho numa unidade hospitalar. E eu já vi muito crente em cima da cama. Eu já vi muita gente, tanto cristão como não cristão, gemendo de dor, pagando preços em cima de uma cama. E nessas horas, a soberba cai por terra. A língua fica fechada, fica só no ai, 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 ui, ui, ui. Sabe por quê, meus amados? Porque nós não somos nada, somos pó e cinza diante da glória e da grandeza do nosso Deus. Então temos que nos portar na conscientização de que nós somos pó, de que nós somos erva que murcha, de que nós somos como uma fumaça que desaparece. Eu, graças a Deus, tenho essa consciência, mas ainda passei a ter quando passei a trabalhar em unidade hospitalar, onde eu vejo muita gente sofrendo, muita gente angustiada, muita gente morrendo, muita gente que se acaba, apodrece. E eu fui tomando cada dia mais essa consciência do que eu sou e tornando o meu coração cada vez mais humilde diante das pessoas, sabendo que eu não sou melhor do que ninguém, de que eu não sou superior a ninguém e que não posso de forma nenhuma estar afrontando o meu próximo, porque Deus vai me destruir se eu fizer isso. Deus abençoe você, Deus abençoe os que nos agridem, Deus abençoe e que liberte aqueles que têm nos difamado. Os pregadores do Maranata permaneçam firmes. Os pregadores do Maranata, vamos continuar com nossas cabeças erguidas, porque a redenção se aproxima e o nosso galardão é certo. Então que Deus abençoe a todos. Não importa a sua denominação, não importa quanto tempo de cristão, não importa o seu cargo, se não é pastor, se não é diácono, se não é presbítero, se é um simples membro, se é um simples servo, se você não tem denominação. Eu falo com todos aqueles que pregam a volta do Senhor Jesus. Fiquem firmes, porque com certeza o que há de vir virá e não tardará. Fiquem na paz. Meu Deus e Pai, tem misericórdia desses que têm usado a internet para nos agredir, nos difamar. E como disse aqui na tua palavra, o que as ocultas difama o seu próximo, calunia o seu próximo, eu destruirei. É o Senhor falando, é o Senhor que falou isso. Então tem misericórdia, Senhor, que as pessoas possam cair em si e ver que elas não são nada diante da tua presença, que somos iguais uns aos outros. E a própria Constituição, mesmo sendo leis dos homens, mas o Senhor constituiu as autoridades. E ela diz que todos são iguais perante a lei, em direitos e em deveres. E um dos deveres é respeitar as pessoas, respeitar os seres humanos, respeitar os cidadãos. Vai ao encontro dessas pessoas que estão tomando essa atitude, liberta, transforma seus corações e dá um novo nascimento, para que elas possam andar nos passos do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse momento, essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz aos ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Amados, queridos irmãos, hoje é 5 de setembro de 2017 e mais um vídeo. Eu quero falar nesse momento, trazer uma palavra àqueles que não creem no sinal de Apocalipse 12, aqueles que estão tomando uma postura de retaliações, que estão descrendo nos sinais que o Senhor Jesus tem apresentado. Ontem eu no trabalho vi duas irmãs conversando. Uma não tem muita firmeza, afirma não ter convicção da sua salvação, mas já está na igreja há muitos anos. E uma igreja, por sinal, rígida em usos e costumes, em normas, em leis, em doutrinas de homens. E a outra eu não conheço bem, mas também, pelo que me parece, se mostra bem focada nessa questão de usos e costumes, numa demonstração como muitos têm agido, cuidando do seu exterior, querendo mostrar uma santidade, mas o coração, como eu tenho falado aqui, está longe do Senhor. E eu, ao me aproximar delas, elas estavam falando sobre a volta de Jesus. E essa outra, segunda, disse bem num tom irônico, num tom realmente chateada, que ninguém sabia o dia e a hora, que nem o filho sabe, só quem sabe é o Pai, que ninguém pode dizer quando Jesus vem, e de fato ninguém pode dizer o dia e a hora exata, mas o tempo e sinais, na realidade essas pessoas buscam se esquivar. Elas não querem que Jesus volte. Elas se sentem muito bem aqui nesse mundo. E aí manifesta esse comportamento. E eu percebi que isso tem sido não só por parte dela, mas por parte até de pastores que têm ficado revoltados, que têm nos xingado. A ira, não entrarão no meu descanso. Olha só, os israelitas não entraram no descanso dele. É exatamente o retrato de muitos que estão hoje descrendo, blasfemando da palavra do Senhor, blasfemando do sinal que é o próprio Deus que está colocando nos céus, blasfemando contra, confrontando, agredindo, chamando os pregadores de Maranata de vadios, onde na verdade nós não somos vadios. Eu particularmente trabalho desde os meus 18 anos de idade, que eu trabalho, sou funcionário concursado, nunca fiquei desempregado em toda a minha vida desde os 18 anos, quando passei a ser maior de idade. Fiz concurso, passei no meu concurso, passei no concurso da polícia, saí da polícia e fui para outro concurso. Então, posteriormente, passei no vestibular de uma universidade pública federal, me formei numa universidade federal, passei 5 anos estudando e trabalhando. E até hoje sou concursado, sou graduado
Só estou querendo mostrar, meus amados, que nós não somos vadios. Nós não somos vagabundos, como foi falado. Eu não sou vagabundo, vadio. Eu trabalho, eu tenho uma casa para cuidar. Eu cuidei de um pai durante 4 anos. Então, eu tenho responsabilidade com o meu trabalho. E tenho responsabilidade ao ponto que nunca faltei um dia de serviço. Em 28 anos de serviço. Então nós não somos vagabundos. Estamos pregando a palavra aqui dia, noite, madrugada, orando. Estamos aqui trazendo mensagens de exortação, mensagens de libertação, de restauração, de cura, de fortalecimento para as vidas. Pagando um preço, orando madrugada, orando durante a tarde, jejuando. Como temos convocado muitos aqui para jejuar, lendo a palavra, meditando, vendo notícias, trazendo notícias para os irmãos ficarem inteirados dos fatos. Então, nós não podemos ficar calados. O fato de sermos cristãos, servos de Deus, e estarmos com o propósito de pregar a palavra, nós não podemos aceitar caladinho de pessoas que se dizem cristãs, pastores, teólogos, estar nos agredindo de uma forma terrível, nos chamando de vagabundo, de vadios. Nós não somos vadios. Eu trabalho e os pregadores do Maranata que eu conheço trabalham. Pastor Peixoto é um homem dono de casa, pai de família, aposentado, mas até hoje trabalha, tem sua forma de ganhar seu sustento para sustentar sua família. E entre outros que eu conheço que trabalham. Então nós não somos vadios. Então essas pessoas, elas estão, eu trago esse vídeo para mostrar o porquê que essas pessoas, no tempo de Israel, elas não entraram no descanso de Deus. O motivo foi exatamente esse, a incredulidade. E o Senhor fala aqui, na sua palavra: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça, olha só a palavra, o alerta para essas pessoas que estão blasfemando, que estão com a sua incredulidade. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. É isso que essas pessoas estão fazendo. Elas não estão crendo, estão com a sua incredulidade. Nos sinais, no sinal de Apocalipse 12, se levantando contra os servos do Senhor. E aqui o Senhor diz: pelo contrário, para que vos afaste do Deus vivo. Incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aí ele repete: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, ele repete mais uma vez: hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram
no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Deus jurou contra quem que não entrariam no descanso dele? Senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade. Os egípcios, os israelitas, meus irmãos, eles não entraram no descanso. E isso aqui é símbolo das coisas futuras. Isso aqui é uma prefiguração futura. Assim como não entraram no descanso quando o povo de Israel saiu do Egito e se rebelaram e ficaram na incredulidade, aqui era a prefiguração das coisas futuras. Exatamente isso se dará hoje. Muitos não vão entrar no descanso do Senhor, que é o arrebatamento da igreja, onde ela vai descansar, onde ela vai passar para a terra prometida, para Sião celestial. Muitos pastores, blasfemadores, muitos não vão entrar no descanso do Senhor por causa da sua incredulidade. Assim como os israelitas não entraram, como ele diz aqui, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então nós temos visto nesses últimos dias, meus irmãos, pessoas incrédulas que não estão crendo na promessa da volta de Jesus e estão blasfemando, e estão difamando, estão agredindo homens de Deus, homens sérios, homens que têm postura, que estão com a preocupação de ganhar almas, de ganhar vidas. Então, meus amados, eu trago esse alerta àqueles que estão com a sua incredulidade, estão correndo o risco de não entrarem no descanso do Senhor. Vocês têm pouco tempo para pedir perdão. Não importa se você é um pastor de tantos anos no ministério, se você tem curso bacharel, se escreveu muitos livros, se você tem teologia, PhD, não importa. O que você não pode, meu querido amado irmão, ou qualquer outro, é agredir as pessoas, é usar a internet para atingir a integridade moral das pessoas. Chamar a pessoa de vadio, de vagabundo, porque é sinônimo, vadio é vagabundo. Nós não somos vagabundos, nós trabalhamos. Eu estou falando pela minha pessoa. Eu trabalho e não vivo às custas a não ser do meu próprio trabalho e de Deus. Então muitos estão fazendo isso, usando a internet para blasfemar do Senhor, da sua vinda, blasfemar, criticar, agredir, desmoralizar, desonrar, humilhar os servos do Senhor que estão pregando a volta dele. Se você não crê, meu amado irmão, querido que me ouve, então você fecha a boca, dobre seu joelho, já que você tem experiência com Deus. Dobre o seu joelho e nos apresente ao Senhor. E pergunte a Deus, faça uma prova como Gideão fez. Molha a lã, deixa a terra seca, molha a terra e deixa a lã seca. E se Deus realmente é na sua vida e queira atender a sua oração, ele vai provar, ele vai trazer a prova de que nós estamos pregando mentira, heresia, mas tenho certeza que o Senhor não vai dizer que nós somos vadios, que nós somos vagabundos. O fato de eu ser cristão não quer dizer que eu tenho que aceitar tudo que as pessoas dizem. Ao meu que tem falado mal de nós, pregadores do Maranata,
E eu não estou aqui para confrontar ninguém, mas estou aqui para apresentar uma palavra, e essa palavra que está na Bíblia mostra a realidade dos tempos modernos, dos dias de hoje. E essa palavra está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte, meus amados. Eu vou ler alguns versículos para nós meditarmos. Essa palavra eu trago aos que não creem no arrebatamento, que não creem na volta de Jesus para este momento, onde está aí o grande sinal de Apocalipse 12, um sinal que o nosso querido irmão Hélio Giroto, em um vídeo que eu postei, mostra comprovadamente no computador que esse sinal não acontecerá daqui a 1000 anos, nunca mais haverá esse sinal, e nem aconteceu em 6.000 anos para trás. E entre o crer e o não crer, eu prefiro ficar com o que crê. Eu prefiro ficar crendo. E a palavra aqui em Hebreus diz assim, o 7, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então veja que Deus está falando que estes quem? Esses que não creem, esses que são incrédulos, como essa irmã que falou hoje ali quando eu cheguei. Ela se mostra muito religiosa na sua aparência de santidade, querendo mostrar os dogmas e as normas e costumes da sua denominação. Porém, quando falou-se na volta de Jesus, ela se revoltou. Por quê? É esse tipo de pessoa. Eles sempre erram no coração, porque o sentimento dessas pessoas que mostram ser crentes evangélicas, usando o seu estilo de vida, o seu modus vivendi evangélico, entre aspas, na hora que se fala na volta do Senhor Jesus, na hora que é para se crer na realidade do que está acontecendo, elas vêm com argumentações, dizendo que ninguém sabe, que só quem sabe é o Pai, o Filho não sabe, os anjos não sabem, e fica nessa. E aí, meus amados, o que Deus mostra aqui é que sempre erram com o coração, porque é com o coração que se crê para a salvação. E ele continua aqui: assim jurei na minha